Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Aqui de novo estamos para mais uma aulinha, eu, Ilane Leite, com a área do conhecimento, linguagens e códigos e suas tecnologias, com componente curricular em artes. Pessoal, hoje, em especial, eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero deixar, assim, uma palavrinha de conforto e de fé, né, para todos nós. E lembrar que nós todos passamos por momentos difíceis, né? Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, mas o único jeito de superar isso tudo é lutando e não se deixando abater. Sempre levantar, sempre, tá? Então, hoje em especial, eu quero deixar essa palavrinha de força aí para todos os meus alunos, para todos os alunos que estão se preparando agora para o Enem, para essa nova batalha, e que ninguém desista pelo caminho. Vamos seguir em frente e vamos trabalhar juntos para no momento da prova, né, obtermos sucesso. Então, hoje o nosso tema vai ser arte na Grécia. Vamos conhecer um pouquinho hoje sobre o que foi a arte grega, ok? Então, vamos lá com os objetivos da Grécia Antiga. Como havia prometido para vocês, agora eu irei colocar no material os objetivos que o Enem quer relacionado àquele determinado tema que a gente vai trabalhar. Então vamos conhecer, né? Primeiro, conhecer a arquitetura, a escultura e a pintura grega dos diferentes períodos históricos. 2. Perceber as diferenças entre os períodos em que se divide a arte grega na antiguidade. 3. Relacionar a estética grega com a de outros povos e civilizações até os nossos tempos. 4. Entender a evolução da escultura grega. E 5. Identificar os diferentes estilos arquitetônicos dos gregos. O que é legal é que o Enem já vem enumerando para a gente, né, exatamente o que ele quer sobre a pintura, a escultura, a arquitetura. E no decorrer do assunto, com certeza eu devo estar citando, né, para vocês sobre a literatura, sobre o teatro, sobre a dança grega. Porém, a gente já sabe que no Enem ele vai realmente enfatizar mais na questão da pintura, na escultura e na arquitetura, ok? Dos povos da antiguidade, gente, que apresenta uma produção cultural mais livre foram os gregos. Por quê? Porque eles não se prenderam a critérios ou se submeteram às imposições de sacerdotes ou de um único rei, como por exemplo o faraó, que era a autoridade máxima dentro do Egito. Os gregos não se submeteram a essas imposições e valorizaram especialmente as ações humanas, na certeza de que o homem era a criatura mais importante do universo. Assim, o conhecimento através da razão teve presente acima da fé e até mesmo das divindades. Quando a gente olha a formação da civilização grega, é interessante que ela vai se dar não só por um único povo, mas ela vai se dar pela influência e pela herança cultural dos aqueus, jônios, dórios e eólios, do século XII até o século X, aproximadamente, antes de Cristo. No início, era uma sociedade pobre, mas depois, com contato com a cultura egípcia, eles acabaram enriquecendo e com essas influências culturais, econômicas, sociais, eles acabaram desenvolvendo a sua própria arte. Os gregos antigos se destacaram muito no mundo das artes, com escultura, pintura e obras de arquitetura que impressionam tanto quanto os egípcios. Mesmo porque, quando a gente olha a produção egípcia, a gente vê muito voltada para a questão religiosa. Quando a gente vê as expressões gregas, vão estar muito associadas à relação estética. Eles tinham uma busca pela beleza e pela perfeição em uma estrutura subhumana. Valorizavam o tempo todo o ser humano, não esqueciam das representações e principalmente os valores morais e cívicos. Buscavam representar a natureza exatamente como ela é e não de forma subjetiva. E a gente percebe muito do que foi feito na arte grega pelo aspecto evolutivo. A arte grega ela possui três principais
períodos que marcaram esse processo evolutivo, tanto da pintura, da escultura quanto da arquitetura, como, por exemplo, o período arcaico, que vai do século 7 a 6 a.C., o período clássico, que vai do século 5 ao século 4 a.C., e o período helenístico, né, o mais esplendoroso de todos, que vai do século 3 ao século 2 a.C. A escultura que eu estou mostrando para vocês é de Hércules Farnésio, é uma cópia do original grego, tá? O original grego, infelizmente, foi perdido. Mas essa escultura, ela é uma escultura que ela prova o quanto o homem, o escultor, o artista grego buscava não só na simplicidade, mas na perfeição, a busca da beleza ideal, a busca das proporções ideais. É uma escultura que realmente nos transmite essa sensação de beleza, de leveza, principalmente quando Farnésio descansa. Então, quando a gente olha a obra, olha todo junto, não tem como não se apaixonar. Na arquitetura grega, uma das manifestações arquitetônicas que expressam a perfeição métrica e a exuberância eram os templos gregos. Tá? Os templos eram construídos com uma finalidade dos cidadãos gregos vivenciarem várias celebrações coletivas, como eventos esportivos, os cultos aos deuses gregos, os acontecimentos civis. Tá? Inclusive, muitos templos gregos foram erguidos em homenagem a uma das divindades da Grécia Antiga. Logo mais, uma motivação cultural para que os arquitetos gregos não medissem esforços para articular cálculos, proporções e perspectivas matematicamente perfeitas a fim de obter beleza e grandiosidade das obras. Então, olha só, quando a gente vê a arquitetura grega, uma das marcas fundamentais dela será a grandeza das construções. As construções serão gigantescas, porque dão essa sensação de eternidade. Né? Os templos construídos para proteger as culturas dos deuses, das mudanças do tempo, são as construções mais simbólicas e que mais representam para a gente a simetria, a organização, a proporção. Baseadas nos modelos das ordens dórica, jônica e coríntia, as construções já eram feitas com a ajuda de cálculos matemáticos. Imaginem só, toda vez que você olhar a planta de uma arquitetura grega, tem que vir logo na tua cabeça organização, perspectiva, proporcionalidade, simetria, harmonia, equilíbrio das colunas, dos pórticos. Toda vez que falar para vocês sobre arquitetura grega, lembrem-se que ela vai trazer essa simetria, esse equilíbrio. Olhem a imagem. Percebam que na construção da base inferior até o frontão superior, a gente consegue perceber essa organização. Todos os templos gregos, eles terão esses 3 degraus chamados estilóbatas, que é justamente para suportar o peso das colunas. As colunas, elas foram separadas, elas foram divididas, colocadas as características de acordo com a sua produção cultural. Né? Os dórios trouxeram as suas influências culturais, os jônios trouxeram suas influências culturais, os coríntios também. Então, cada povo vai querer colocar as suas influências culturais na construção dos templos a seus deuses. E percebam que tanto os entablamentos, tanto as cornijas, os frontões, os frisos, as arquitraves, os capitéis, os fustes, a base, todos eles tendem a ter a mesma organização, a mesma simetria. Então, na arquitetura grega, o que a gente vai perceber, pessoal? Equilíbrio, harmonia, simetria, monumentalidade, beleza, proporção, e grande parte deles vão ter caráter público, vão trazer essa representação do conceito do belo e também caráter religioso. Na pintura grega, como em outras civilizações,
A pintura apareceu na Grécia como um elemento de decoração da arquitetura, tá? As paredes das construções eram muitas vezes ostentadas por vários painéis pintados que apareciam até nas métopas dos templos, no lugar das esculturas. A arte na cerâmica, pessoal, proporcionou uma forma de realização da pintura grega. Os vasos, eles não eram conhecidos apenas pelo equilíbrio e forma. Eles também são conhecidos pela harmonia entre o desenho, tá? E as cores e o espaço utilizados para ornamentação. Eles serviam para rituais religiosos, mas também para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite, mantimentos, tá? Os vasos tornaram-se objetos artísticos a partir da hora em que passaram a revelar uma forma equilibrada e um trabalho de pintura muito, muito harmonioso. Na maior parte das vezes, as pinturas dos vasos buscavam representar pessoas nas suas atividades diárias e principalmente cenas da mitologia. Era um processo muito equilibrado, tá? E a gente vai ver 3 características bem específicas. A primeira delas era uma pintura onde se pintava o vaso completamente de preto, de negro, tá? As figuras elas eram negras, mas o fundo dela, para dar uma ênfase maior na questão da profundidade, até mesmo de aproximação da imagem, eles utilizavam um fundo vermelho. Já na figura número 2, né, a gente já percebe que elas já são o contrário, elas já são figuras vermelhas sendo trabalhadas sobre um fundo negro, com essa mesma relação de percepção visual. Eles queriam que a imagem chegasse com uma nitidez melhor para o observador. E na figura 3, eram figuras vermelhas sobre o fundo branco, mas lembrando, todas elas trazendo características da mitologia, da religiosidade, do cotidiano, tá ok? Na escultura grega, aproximadamente no final do século 7 a.C., os gregos começaram a esculpir em mármore grandes figuras de homens, tá, pessoal? Era evidente nessas esculturas a influência do Egito, não só como fonte inspiradora, mas também da própria técnica de esculpir em grandes blocos. Mas, enquanto os egípcios procuravam fazer uma figura realista do homem, o escultor grego, ele acreditava que uma estátua que representasse o homem não deveria ser apenas semelhante a ele, deveria trazer uma beleza também. Então, o escultor grego do período arcaico, assim como o escultor do período egípcio, apreciava a simetria do corpo humano, tá? E de forma natural, para deixar claro ao observador essa simetria, o artista esculpia figuras masculinas nuas, eretas, em rigorosa posição frontal e com o peso do corpo igualmente distribuído sobre as 2 pernas. Esse tipo de estátua, gente, é chamada de kouros. Tá aqui a imagem para vocês perceberem, tá? Que significa homem jovem. Então, o que a gente percebe no período arcaico? Que as esculturas arcaicas, elas têm essa estrutura muito mais formal, muito mais frontal. É claro que com o passar do tempo, tá? Como os gregos não estavam submetidos a convenções rígidas por conta da relação religiosa que os egípcios tinham, eles puderam evoluir livremente. Assim, o escultor grego, principalmente do período clássico, ele pôde evoluir e mostrar para a gente inúmeras alterações. Se a gente olhar bem o Dorífilo de Policleto, essa imagem também, essa segunda imagem que vocês estão vendo, podem perceber que a gente já percebe uma quebra da rigidez. Começa a ser trabalhada uma mobilidade na escultura. Em vez de olhar bem para frente, né, como a gente vê no Kouros, o modelo tem a cabeça ligeiramente voltada para o lado. Em vez de apoiar-se igualmente, né, colocando o peso do corpo sobre as 2 pernas, o corpo descansa apenas sobre uma delas, que assume uma posição mais afastada em relação ao eixo de simetria e mantém o quadril desse lado um pouco mais alto.
Nessa procura de superação da rigidez das estátuas, o mármore, pessoal, se mostrou ser um material inadequado. Era pesado demais e se quebrava com muita facilidade. Quando determinadas partes do corpo não estavam apoiadas, aí que ela se quebrava, aí que ela se rompia. Os braços estendidos de uma estátua, por exemplo, corriam um sério risco de quebrar. A única solução para esse problema foi trabalhar com material mais resistente, tá? Foi aí então que eles começaram a trabalhar com bronze. Era um metal que permitia ao artista criar figuras que expressassem melhor movimento, né? Então, quando a gente olha essa relação de movimento, esse processo evolutivo, aí a gente já começa a perceber o período helênico ou período helenístico. Por quê? Essa procura pela movimentação, essa procura pela dinâmica, ela foi alcançada no período helenístico. O período helenístico, ele traz essa sensação de mobilidade, essa sensação de movimento. Percebam que as esculturas do período helenístico trouxeram uma solução incrível em relação não só à proporção humana, mas em relação ao movimento. E, diferente do período arcaico e do período clássico, no período helenístico, a gente não vai ver apenas uma escultura, a gente vai ver conjuntos escultóricos sendo trabalhados. Ao exemplo disso, a terceira imagem que eu mostro para vocês, Guerra em Pérgamo, né, o soldado suicida, que mostra aqui para gente a quebra dessa representação frontal do período arcaico, a quebra do processo de estátuas serem trabalhadas apenas em uma única forma, em um único peso, e sendo trabalhada agora no período helenístico, né, esse grupo escultural. A gente vai ver vários exemplos, como por exemplo Lacoste, se vocês puderem ter oportunidade de ver essa escultura, é uma escultura fantástica, tá? Mas aqui, para exemplo, a gente tem a Guerra em Pérgamo, ou o Soldado Suicida, que é uma das esculturas mais belas e que traz toda essa mobilidade, esse movimento, né, que o período helenístico trouxe no processo evolutivo da escultura. Bom, gente, agora, né, finalizando já o nosso material, uma questãozinha rápida. Os progressos da escultura podem ser aplicados, em primeiro lugar, pela própria qualidade dos materiais de que os artistas passaram a dispor. Depois de um período de aprendizado e trabalhos de madeira e de pedra branda, a escultura grega passou a usar principalmente o mármore de grãos finos e compactos. Os processos de fundição de bronze foram provavelmente importados do Egito, tá? Augusto Jardé, a Grécia Antiga e a vida grega. A vida grega, que reservava ao corpo um papel tão importante, era favorável ao desenvolvimento da escultura. Assinale a alternativa correta sobre a escultura na Grécia Antiga. Bom, a gente acabou de ver sobre escultura, né? A gente acabou de ver sobre as características do período arcaico, clássico e helenístico. Então vamos lá. Alternativa A. Por refletir o teocentrismo na cultura grega, as esculturas eram simples estátuas dos deuses. B. A nudez era evitada, pois para um grego o nu era escandaloso. Estátuas dessa figuração não refletiam o propósito dos helenos. C. Havia uma completa ruptura entre as esculturas e a arquitetura, artes que não dialogavam, precisavam trabalhar independentes para o real valor do resultado final. D. Ao conferir o corpo um papel tão importante, o atleta, estivesse ele em repouso ou em plena atividade, foi o modelo predileto dos escultores. E. A estatuária grega ficou limitada à finalidade funerária e comumente representavam o morto em atitudes familiares. Bom, gente, vamos logo começar a resolver essa questão aí por eliminação. Na alternativa A, por refletir o teocentrismo. Na verdade, não era. A sociedade grega, ela mostra pra gente um amor ao homem, ao antropocentrismo e não ao teocentrismo. Então, vamos eliminar a alternativa A. Alternativa B, a nudez era evitada. Bom, a gente acabou de ver dois exemplos de esculturas gregas, que foi o Discóbolo, né? A gente viu Zeus de Artemísio, a gente viu o Couros, a gente viu tantas esculturas e elas estavam nuas.
Por que os gregos gostavam tanto de representar as esculturas nuas? Para mostrar para a gente as proporções exatas, os cálculos matemáticos exatos do corpo humano. E eles diziam que você trabalhar os cálculos exatos, né, a altura do corpo sendo 7 vezes o tamanho da cabeça, demonstrava uma beleza simétrica. Então, para eles demonstrarem essa beleza simétrica, era preciso trabalhar as esculturas nuas. Então, pode retirar a alternativa B. Alternativa C. Havia uma completa ruptura entre a escultura e a arquitetura. Pelo contrário, era uma junção entre elas. Isso sim. É como se a escultura precisasse do trabalho da arquitetura para poder alcançar o ideal de beleza, de equilíbrio, o resultado final no trabalho daquele arquiteto ou daquele escultor. Então, retira a alternativa C. Ao conferir o corpo um papel tão importante, o atleta estivesse ele em repouso ou em plena atividade, foi modelo predileto dos escultores, com certeza. Com certeza, quando a gente observa não só os modelos masculinos quanto femininos, independente deles estarem em repouso ou em atividade, eles eram esculpidos da mesma forma. Tá? Então, a alternativa correta, a alternativa D. Mas por que não é a alternativa E? A estatuária grega ficou limitada à finalidade funerária. Não ficou limitada à finalidade funerária, tá? A estatuária grega, ela estava voltada às questões religiosas, mas também à valorização do antropocentrismo, à valorização do homem. Então, a alternativa correta para a gente é a alternativa D. D de dado. Meus amores, muito obrigado por mais uma aula. Até a próxima!